A boa pessoa que te esgota. Você já se sentiu sugado por alguém que só queria te fazer bem? Já saiu de uma conversa leve, carregando um peso que nem era seu? Olha só que paradoxo. Tem gente que é tão boa, tão presente, tão perfeita, que cansa. Cansa porque te escuta demais, te ajuda demais, te oferece tudo. E vai tirando de você aos poucos aquilo que você nem percebe que tem. Energia, força, espaço, paz. E aí vem a dúvida cruel. Será que sou eu que estou errado por me sentir assim? Calma, você não está sozinho. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de esgotamento que ninguém comenta, porque ele vem vestido de bondade. A boa pessoa que te esgota. Sim, ela existe. E talvez esteja mais perto do que você pensa. Vamos entender isso por partes. Primeiro, o que torna essa pessoa tão difícil de perceber. Depois, como a filosofia nos ajuda a entender esse cansaço silencioso. E no final, como se libertar sem culpa. Fica até o fim, porque a resposta pode mudar a forma como você enxerga quem te cerca e quem você tem permitido ficar. O paradoxo da bondade exaustiva. Você já conheceu alguém que é tão boazinha, tão prestativa, tão presente, que começa a te cansar? No início, parece uma bênção. Aquela pessoa que sempre te ouve, sempre te ajuda, sempre te diz o que você quer ou precisa ouvir. Mas com o tempo algo muda. Silenciosamente, sem avisar. O ar ao redor dela vai ficando denso. A presença pesa. O abraço sufoca. A ajuda sufoca ainda mais. Você começa a sentir que precisa estar sempre disponível, sempre grato, sempre em dia, com tudo que essa pessoa te oferece. Mas espera, quando foi que a bondade virou dívida? Aí mora o paradoxo. Essa figura que parece ser luz começa a te apagar. Não com raiva, não com gritos, mas com o excesso, com o tudo demais. E o mais curioso, ela nem percebe. Ela realmente acredita que está te fazendo bem. Nietzsche tem uma frase que explode como uma granada silenciosa. Aquele que luta com monstros deve cuidar para que, ao enfrentá-los, não se transforme também num monstro. Mas, e se o monstro for feito de afeto? E se o monstro tiver um sorriso no rosto e um abraço quente? E se, no fundo, você não estiver lidando com uma vilania clássica, mas com um tipo sutil de vaidade, travestida de virtude? Porque existe uma forma de orgulho que se esconde atrás da generosidade. Existe uma vaidade que se alimenta de ser necessária. Existe um ego que não quer ser admirado por ser forte, mas por ser bom. E aí, caso você, que só queria respirar, se vê num labirinto onde a única saída parece ser sair como o ingrato. Mas calma. Antes de fugir, a gente precisa entender. Por que algumas pessoas boas nos esgotam tanto? No próximo tópico, vamos mergulhar num território mais denso. A caridade que cobra o seu silêncio. Aquela ajuda que vem com um contrato invisível. Pronto para ir mais fundo? Então respira, porque agora o terreno começa a ficar ainda mais delicado. A caridade que cobra silêncio. Você já percebeu que tem quem ajuda, mas com uma condição não dita? Não uma condição escrita em contrato, não um pedido explícito, mas uma cobrança sutil, quase invisível. Um silêncio que precisa ser guardado. Uma dívida que não se paga com dinheiro, mas com conformidade. Imagine a cena. Você está quebrado, vulnerável, e uma boa pessoa aparece. Ela te ampara, te consola, te escuta. Tudo lindo, certo? Só que, de repente, levantar a voz, questionar, ou mesmo dizer não, obrigado, vira um crime. Essa ajuda que parecia um porto seguro torna-se uma gaiola dourada. O que era abrigo vira prisão, porque a bondade dela não suporta a discordância. E aí vem a ironia. O gesto altruísta se transforma numa forma de controle. Um controle tão sutil que você quase duvida da sua própria percepção. Mas existe um preço alto nessa caridade, o preço do silêncio. Você cala o que sente, esconde sua fadiga, engole seu desconforto só para não parecer ingrato. A boa pessoa que te esgota espera uma gratidão silenciosa, uma obediência não falada. Ela quer que você esteja sempre no lugar,
sempre disponível, sempre aceitando. Não é explícito, não é uma regra, mas é um pacto silencioso que vai consumindo você aos poucos. E aqui entra uma pergunta profunda. Até onde vale se entregar para quem não aguenta a sua verdade? Será que o verdadeiro ato de ajudar não deveria ser libertar e não prender? Será que a bondade, para ser genuína, não deveria suportar o incômodo do não e da discordância? A filosofia também já bateu nessa tecla. Jean-Paul Sartre dizia que somos condenados a ser livres, mesmo que essa liberdade pese às vezes. Mas a liberdade verdadeira é sua, não do outro. Então, cuidado com a caridade que quer fazer você calar. O silêncio imposto é o prenúncio de um cansaço que vai além do físico. Ele corrói a alma. No próximo ponto, vamos falar do peso invisível dessa gratidão forçada. O cansaço que ninguém vê, mas que pesa como uma montanha. Tá pronto? Respira fundo que o próximo capítulo vai cutucar onde dói. O cansaço invisível. O peso da constante gratidão. Já sentiu como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras e ninguém vê o peso que você carrega? É assim o cansaço que a boa pessoa que te esgota deixa. Invisível, silencioso, mas pesado demais para suportar. Essa boa pessoa te faz sentir em dívida o tempo todo. Você aceita um favor, um conselho, um abraço, e logo percebe que isso vira um fio amarrado no seu peito, puxando você para baixo. A gratidão vira uma obrigação, uma camisa de força. Você sorri, diz obrigado, mas lá no fundo sente que está perdendo a liberdade de ser quem é. Porque agradecer demais pode virar prisão. É uma armadilha delicada. O cansaço que não se vê é o que mais dói. A alma exausta fica em silêncio, a mente grita, mas ninguém ouve. É como se cada ato de bondade que deveria renovar sua energia, na verdade, fosse um ladrão sorrateiro dela. E sabe o que é pior? Esse esgotamento não aparece nas suas expressões externas. Você parece bem, até demais, parece forte, mas por dentro algo está rachando, se partindo aos poucos. O filósofo francês Michel Foucault nos lembrou que o poder nem sempre é visível, mas se infiltra como um sussurro, uma sombra que nos controla sem toque, sem voz. Assim é a exaustão que a boa pessoa que te esgota provoca. Silenciosa, invisível, porém letal. É um peso que corrói a vontade, que sufoca o desejo de seguir adiante. E ainda assim, você carrega esse fardo porque não quer parecer ingrato, porque não quer machucar. Mas, afinal, qual o preço que você está pagando por essa gratidão que pesa tanto? E o que seria preciso para se libertar dela? No próximo tópico, vamos desvendar uma face ainda mais cruel dessa relação: a ausência de reciprocidade emocional. Está pronto? Vamos continuar nessa jornada de autoconhecimento. A ausência de reciprocidade emocional. Você já notou que tem pessoas que parecem estar sempre disponíveis para você até o momento em que você precisa delas? É como se o amor e a atenção fossem oferecidos só no seu tempo bom, na sua alegria, nas suas vitórias. Mas quando a tristeza bate, a dificuldade surge, ou o silêncio precisa ser respeitado. A boa pessoa que te esgota desaparece, não com um adeus barulhento, mas com o silêncio pesado de quem nunca chegou de verdade. É nesse vazio que mora a ausência de reciprocidade emocional. Ela escuta você falar, consola, dá palpite, mas quando a maré vira costas, se distancia, ou simplesmente ignora. É um paradoxo cruel. Alguém que se faz presente, mas não se compromete. Que dá, mas não se dispõe a receber. Que ama, mas só quando é conveniente. A pessoa que te esgota não se cansa só de dar demais, mas também de se importar de verdade. Porque, na verdade, ela quer controlar o tempo, o espaço e a energia da sua relação. Mas não quer se arriscar no seu sofrimento. E aí fica uma sensação amarga, como um eco vazio dentro do peito. Você se pergunta, será que esse amor era real? Ou só uma peça bem ensaiada? O filósofo Emmanuel Levinas falou muito sobre a responsabilidade pelo outro, um compromisso ético que deveria ser recíproco, humano, genuíno. Mas quando a reciprocidade falta, o vínculo vira só mais um fardo. É como tentar segurar água nas mãos.
Você se esforça, mas ela escapa. E no final só sobra o cansaço. No próximo tópico, vamos encarar uma realidade ainda mais incisiva. O narcisismo disfarçado de empatia. Você já sentiu que por trás daquela bondade toda tem um olhar que está mais preso a si mesmo do que a você? É um tipo de empatia que escuta, compreende, mas sempre com o foco no próprio reflexo. A boa pessoa que te esgota pode ser, na verdade, uma estrela do próprio universo. Um espetáculo ambulante de bondade que precisa do aplauso, do reconhecimento, da admiração. Ela veste a capa da empatia, mas o coração bate pelo espelho. E essa é a ironia cruel. Enquanto parece cuidar de você, está na verdade cuidando do próprio ego. Não que o ego seja mau por si só, ele é parte da nossa humanidade. Mas quando o ego se disfarça de altruísmo, a linha entre ajuda e manipulação some. Aristóteles já dizia que a virtude está no meio, no equilíbrio, mas aqui o meio some e sobra uma hipérbole. Tudo exagerado, tudo centrado nela. Esse narcisismo disfarçado de empatia esgota porque exige que o mundo gire ao redor dela. Você vira coadjuvante da história dela, personagem no palco do seu show. A ajuda que deveria ser leve e livre vira peso, cobrança, demanda constante. Você se sente pequeno, cansado, como se estivesse vivendo para alimentar uma imagem que não é sua. E claro, questionar isso é sempre difícil, porque a máscara da boa pessoa é perfeita. Ela sorri, compreende, abraça, enquanto puxa as cordas invisíveis da manipulação. No próximo ponto, vamos falar do ciclo da culpa, onde você não pode se dar ao luxo de cansar, e isso dói mais do que parece. O ciclo da culpa. Você não pode cansar. Já reparou como, quando você tenta colocar limites, vem aquela avalanche de culpa? É como se a boa pessoa que te esgota tivesse o poder de transformar seu descanso em egoísmo, e isso pesa mais do que qualquer cansaço físico. Você se sente obrigado a estar sempre disponível, sempre sorrindo, sempre aceitando. Porque do contrário vem o olhar pesado, o comentário velado, o silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. Esse ciclo da culpa é uma armadilha invisível, mas firme. Ele te prende numa roda viva onde o descanso é pecado e o limite, um crime. A culpa, nesse contexto, funciona como um chicote silencioso. Ela te faz duvidar de si mesmo, questionar sua própria necessidade de cuidado. Mas aqui está a verdade. Descansar não é fraqueza. Dizer não não é ingratidão. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. No fundo, a boa pessoa que te esgota sabe disso. Ela quer que você se esgote, porque assim você fica dependente. Assim, você permanece dentro do ciclo dela, da dívida, do favor, da culpa. Mas, como dizia o sábio Epicteto, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Você merece essa liberdade, merece romper esse ciclo. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu esse ciclo da culpa te aprisionando? Como tem lidado com isso? Se curtiu essa reflexão, já deixa seu like para ajudar a espalhar esse despertar. No próximo tópico, vamos desvendar como essa dinâmica afeta sua própria identidade, a erosão da identidade. Quando o eu se perde no outro, você já sentiu que aos poucos vai se desfazendo? Que sua voz vai ficando mais baixa, suas vontades mais tímidas, seu próprio reflexo na janela parece estranho? É como se, vivendo para alimentar essa boa pessoa que te esgota, você fosse deixando um pedaço de si no caminho. A cada sim forçado, a cada limite que você cala, a cada gesto que não é seu, o eu se desgasta, se apaga. O filósofo Søren Kierkegaard falava da angústia de existir, aquela sensação de perder o controle sobre quem realmente somos. E essa angústia cresce quando a gente vive numa relação onde o outro, mesmo sendo bom, não respeita sua essência. A perda da identidade não acontece com um estrondo, mas com pequenos sussurros. Você não pode ser assim. Você devia ser diferente. Você devia agradecer mais. E sem perceber, você se transforma numa sombra de si mesmo. Mas isso não precisa ser seu destino. Reconhecer essa erosão é o primeiro passo para se reencontrar. E para reencontrar,
É preciso coragem. No próximo ponto, vamos falar sobre o poder da reinvenção, de como você pode, sim, reconstruir seu eu sem culpa e sem medo. O poder da reinvenção. Reconstruir o eu sem culpa. Quando o eu se perde, é como se o chão desaparecesse sob seus pés. Um abismo silencioso, um vazio que parece engolir a alma. Mas nesse silêncio aparente, nasce uma pequena semente. Uma semente invisível, frágil, mas potente. O poder da reinvenção. Reinventar-se não é jogar fora o passado, nem negar as feridas que carrega. É, antes, um abraço profundo para tudo o que você foi, para tudo o que viveu, com suas dores e alegrias entrelaçadas. É um ato de coragem, de respeito por si mesmo, uma escolha consciente de caminhar de novo, só que agora, com os olhos mais abertos e o coração mais firme. A filosofia sempre apontou para a fluidez da vida. Nada permanece igual, nada se fixa. Heráclito, o mestre do fluxo, disse: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. E nesse movimento constante está a beleza e o desafio da existência. Você nunca é o mesmo e tem a chance, a cada instante, de se reinventar. Mas essa reinvenção exige mais do que vontade. Requer coragem, uma coragem que nasce na quietude e que se fortalece no limite. Coragem para dizer não sem carregar o peso da culpa, para levantar muros que protejam sua essência, para se olhar no espelho e reconhecer finalmente o seu rosto, mesmo com todas as cicatrizes, marcas e histórias. Você não é obrigado a ser a boa pessoa que esgota os outros, aquela que carrega o mundo no ombro, que aceita tudo, perdoa tudo, cede tudo. Nem precisa aceitar ser esgotado, consumido, apagado pelas expectativas alheias. Você pode ser simplesmente quem você é, sem máscaras, sem dívidas invisíveis, sem pactos silenciosos que sugam sua vida. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Essa liberdade, a de ser quem você é, com toda a sua complexidade, é o verdadeiro ato de amor próprio. É a semente que floresce quando você se permite existir fora das regras impostas, das cobranças silenciosas, dos padrões sufocantes. No próximo ponto, vamos mergulhar no cotidiano dessa liberdade. Como ela se manifesta, resiste e cresce mesmo quando o mundo ao redor tenta te puxar para trás. Fica comigo, porque essa jornada é para quem tem sede de verdade. Cultivando a liberdade no cotidiano, o desafio invisível. A liberdade que nasce na alma é como uma planta delicada. Precisa ser regada todo dia, mesmo quando o sol não ajuda. Não basta decidir ser livre uma vez. É preciso praticar essa liberdade, mesmo diante das pressões, das cobranças, das boas pessoas que querem te esgotar. No dia a dia, esse cultivo pode parecer invisível para quem olha de fora. Um simples não dito com firmeza, um momento de silêncio para se cuidar, um passo atrás para preservar seu espaço, já são atos de revolução. É como uma dança silenciosa, uma resistência suave contra o ritmo frenético que te puxa para o esgotamento. Cada escolha consciente é uma pétala que desabrocha. Cada limite traçado é um galho forte que sustenta sua essência. Mas claro, essa luta não é fácil. A sociedade, as relações e até nós mesmos temos a tendência de colocar o outro sempre em primeiro lugar. O filósofo Nietzsche já disse que para ser quem realmente somos, é preciso às vezes romper com o dever ser imposto. Essa liberdade cotidiana, portanto, é um exercício constante de coragem e autocompaixão. Você aprende a dizer sim quando faz sentido para você e não quando seu coração manda recuar. Aprende que o amor próprio não é egoísmo, mas respeito pela própria vida. E é nesse processo que você encontra forças para se proteger, para se recarregar, para não ser mais drenado pelas boas intenções que escondem demandas. No próximo capítulo, vamos fechar essa jornada com uma visão que amarra tudo, um olhar que transforma o esgotamento em oportunidade de despertar verdadeiro. Do esgotamento ao despertar, um convite para a consciência. Chegamos ao fim dessa jornada, mas na verdade ela só começa aqui, porque reconhecer a boa pessoa que te esgota
é o primeiro passo para um despertar profundo, uma consciência que vai muito além do cansaço físico ou emocional. Cada ponto que vimos até agora é como uma estrela no céu noturno. Isoladas, brilham sozinhas. Juntas, formam constelações que nos guiam na escuridão. A caridade que cobra silêncio, o cansaço invisível, a ausência de reciprocidade, o narcisismo disfarçado, o ciclo da culpa, a erosão da identidade, o poder da reinvenção, o cultivo da liberdade diária. Tudo isso se entrelaça numa teia sutil, feita de relações e emoções. E essa teia, por mais que pareça pesada, é também um convite. Um convite para que você acorde para si mesmo, para que redescubra quem é quando ninguém está olhando, para que escolhas a liberdade sem medo, para que cultive a coragem de ser inteiro. Como disse o filósofo Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre. Essa liberdade é tanto um fardo quanto uma dádiva, e aprender a carregar esse fardo é o que nos torna verdadeiramente vivos. Então, fica a pergunta que atravessa tudo isso. Você está disposto a romper com os ciclos que te esgotam? Está pronto para se reencontrar, para se cuidar, para se libertar? Esse é o convite que deixo para você. A jornada é longa, o caminho às vezes é duro, mas a luz que surge no fim faz tudo valer a pena. E aqui está o que vou deixar no ar. Se a boa pessoa que te esgota representa o que não deve ser, o que você quer ser daqui para frente? Pense nisso, porque no fundo essa resposta pode mudar tudo.